o Salmo 22, versículo 3. Este salmo é um salmo messiânico, é um salmo que aponta para o sacrifício de Jesus. Tem um versículo aqui, o verso 3, que diz: contudo, tu és santo, tu és Kadosh, tu és único e habitas, ou estás entronizado entre os louvores de Israel. O trono de Deus não está na crítica, na murmuração. O trono dele está entre os louvores do seu povo. A coisa mais elevada que a gente pode fazer aqui nesse mundo é adorar a Deus, é louvá-lo, é agradecê-lo. Nós vivemos numa cultura de gemidos, uma cultura de ingratidão, e o Senhor, Ele está mexendo comigo. Eu falei com a liderança da igreja, com os comissionados no dia 8 de novembro, sobre esta questão da cultura da gratidão. E ontem à tarde eu falei para o Vides, também dentro dessa mesma ênfase. Nós precisamos ser gratos. Porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para conosco. E nós citamos alguns estudos, mais ou menos recentes, porque quando Paulo escreveu isto faz 2000 anos, mas recentemente, há uns 30 anos, eles começaram a estudar, fazer experiências com a gratidão. E dois cientistas fizeram um grupo de 1000 pessoas. Um terço desse grupo ia agradecer. Toda semana ele tinha que escrever 5 motivos de gratidão. Um terço ia registrar só coisa ruim. E um terço ia só registrar o dia a dia, as coisas banais. E depois de alguns meses, eles começaram a examinar a vida dessas pessoas. E esse primeiro terço, que só agradecia, eles puseram mesmo, o título do projeto é Conta as Bênçãos. Parece aquele aí do cantor cristão. Conta as Bênçãos. Essa turma tinha a sua situação imunológica de defesa totalmente diferente dos outros. Eles tinham mais perspectiva de vida. Eles eram mais alegres. E eles
realizavam mais coisas em benefício dos outros. O pior grupo era o de lamentação. De lamentação não, o de crítica, de murmuração. Lamentação é uma coisa, murmuração é outra coisa. É aquele que vive como goteira de casa. Não tem alegria. E hoje, nesse culto que nós vamos participar aqui, é um culto de louvor, de gratidão, de adoração, onde nós vamos cantar. Se Deus habita no meio dos louvores do seu povo, que maneira eu devo louvar ao Senhor? O Neemias, ele chegou perante o rei Artaxerxes com o rosto fechado, fisionomia pesada. Você sabe o que significava isto? Teve um ministro que fez assim. Pois é o que acontecia. Se chegasse perante o rei com a cara sisuda, ele ia para a forca. E ele chegou. E o rei disse: o que aconteceu, rapaz? Aí ele contou: o meu povo está escravo, e escravo não canta, escravo geme. Aí o rei se compadeceu dele, ele não morreu porque Deus estava no controle. Mas eu, perante o Senhor, chego com esta cara que vocês estão. Como é que você está dizendo? Eu estou vendo, eu estou olhando daqui. Eu devo dizendo para o pastor Eric que eu sentei ali, eu comecei a olhar umas pessoas, fazia tempo que eu não via. Eu vi o Fontoura lá atrás, fazia tempo que eu não via o Fontoura. O Davi está ali, eu digo: olha o Davi ali. E os irmãos que eu não enxergava. Mas eu estou olhando para uns rostos, eu comecei a ver. A Edna parece que estava com um peso, estava carregando um defunto. E nós chegamos à casa do Senhor. Ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E esse povo que veio aqui, assim, Mateus, é triste, né, Mateus? Olhar para essa turma com a cara fechada, diante do Senhor que o liberta. Então nós vamos começar louvando a Deus. Vamos ficar em pé, vamos ficar numa posição diafragma livre, né? Pastor Eric, tu és digno, é digno? Quem é que é digno, pastor Eric? Nosso Deus é digno. Digno de quê? De todo o louvor. E eu vou cantar, tu és digno aí, Senhor, põe alegria no meu coração. Amém? Põe a alegria no meu coração. Faça essa oração aí. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Então vamos lá, pastor Eric, vamos juntos. Santo, grande, poderoso, és pra sempre meu Senhor. Soberano e grandioso, tu és digno de louvor, puro, justo e
exaltado e glorioso, tu és digno de louvor. Enquanto nós ouvimos, gostaria que você pensasse nesta letra e adorasse ao Senhor. Você está confessando a Ele que se prostra diante dEle, que você o adora, porque Ele é o Senhor. Eu me prostro e te adoro, tudo tenho em ti, Senhor. Aleluia. Tua vida em mim transborda, glória pra sempre. Tua vida em mim transborda. Tua vida em mim transborda. Glória pra sempre a ti. Glória ao Senhor. Glória pra sempre a ti, Senhor. Glória pra sempre a ti, Senhor. Aleluia. Eu perdi a minha capacidade de gustabilidade. Eu perdi o olfato e hoje o meu prazer está no cérebro. Eu como bacalhau lembrando do tempo que eu comia. E agora o prazer é de memória. Não é mais aquele cheiro. De um certo modo, é vantajoso, porque quando entro num banheiro, eu não sinto o cheiro. Então, eu não sinto perfume, a minha mulher que tem que... Mas você sabe que as palavras, elas têm gustabilidade, ela tem palatabilidade. Teve um cientista coreano, japonês, que ele usou a palavra para mostrar que ela forma um cristal bonito quando você fala na frente de um copo. As palavras que tem, ele chama de positividade. Quando eu falo amor na frente da água e congelo, a figura ali é bonita. Se eu falo ódio, se eu falo palavras pesadas, a figura geométrica do gelo é totalmente deformante. Porque a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras, para a cura e para a morte. E há um hino que nós vamos cantar aqui, que fala sobre amavas-me, Senhor. Ele me amava antes de eu existir. Antes que houvesse haver é bom, né? Antes que qualquer coisa pudesse existir, ele já me amava. E isso, eu estou aqui arrepiado, porque isso me enche o coração. Pastor Eric, vamos ver, a teologia desse hino, ele tem 5 estrofes, e ele fala desde a eternidade até a eternidade, esse nosso Deus maravilhoso. Amém. Nós vamos cantar as 3 primeiras estrofes, temos um interlúdio, e aí a 4ª e a 5ª, só para que a igreja não vá no momento que tem que parar, né?
Senhor, não tendo a luz ainda surgido lá dos céus, ao mando Criador, nem mesmo o sol na aurora, esplendorosa e linda, a terra dava força fecundante e infinda, e o Deus que amou, meu Deus, que antigo amor, amavas-me, Senhor, no tempo em que morar, foi numa cruz sangrenta, o meio Salvador, levando sobre si, sim, todo o meu pecado, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, meu Deus, que amor, meu Deus, que imenso amor, amavas-me, Senhor, no tempo em que atraíste o eleito pecador, que o Pai o quis salvar, embora eu nada faça, merecer justiça, meu ego fez morrer na cruz por sua graça, meu Deus, que amor, meu Deus, que louco amor. Amavas-me, Senhor, na entrada do meu peito, o Espírito de luz, o meu consolador, e com tesouros mil do teu amor perfeito, me trouxe a minha fé, que hoje me deleito, meu Deus, que amor, meu Deus, és todo amor, a mim sempre has de amar, pois que jamais o inferno e o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Rei, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno, meu Deus, que amor, é sempre, sempre amor. Hoje nós vivemos num tempo de muita mobilidade, volatilidade, as coisas são passageiras. Eu já fiz 1.464 casamentos ao longo de 55 anos de ministério. Nesse tempo eu já vi tanta gente prometer fidelidade. E aí, no correr do tempo, escorregou no quiabo. Foi embora. Mas você tem um Deus que, conhecendo quem eu sou, não desiste de mim. Um amor que não pode, não tem nada que possa diminuir o seu amor para comigo. E não tem nada que possa aumentar o amor dele para comigo, porque ele me ama com amor eterno. Eu preciso olhar para essa pessoa. Olha para Cristo. Olha, pecador. Vamos cantar esse cântico que nós precisamos
olhar para Cristo. Ele é maravilhoso. 1, 2, 3, 4. Olho para Cristo, o meu Salvador, cruz por mim tragou o cálice de amargor, toda a sua culpa, Cristo já pagou, todo o meu pecado sobre si tomou. Olho para Cristo, que por ti morreu, pelos meus pecados ele padeceu, ele a dor amarga lá na cruz sentiu, por seu sangue puro Cristo me redimiu. Olho para Cristo que me incluiu no seu corpo santo quando me atraiu, o meu velho homem já crucificou, todo o meu castigo lá na cruz ficou. Olho para Cristo, perdão, o poder das trevas. O poder das trevas ele conquistou, o terror da morte já aniquilou. Eis o véu rasgado, eis no céu a luz, tudo está cumprido, olho para Jesus. Olho para Cristo que na cruz morreu, olha para Jesus, pois ele reviveu. Deus o sacrifício, Cristo me inseriu, e com nova vida, Deus me... E com nova vida, e com nova vida, Deus me revestiu, e com nova vida, Deus me revestiu. Agora é hora de dízimos, não é? É hora de sentar e depois nós vamos fazer este momento, mas com esse coração de adorador. Porque a Bíblia fala assim, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então que o nosso coração esteja de acordo com essa palavra do Senhor para nós, para que nós façamos tanto no coração, quanto também de maneira prática, louvando ao Senhor. E este hino não é para o momento que nós vamos, para ocupar o momento, não, de entrega, mas é para que nós confessemos essa verdade tão preciosa. Onde Cristo Jesus a justiça
de Deus consumou. Em total perfeição, nossa expiação, o Cordeiro em amor suportou. Do suplício da cruz, sem alento, Jesus em seu corpo ferido tomou nosso velho viver, indisposto a crer, o Cordeiro em sua morte levou. Que nos deu uma nova vida. Glória ao teu santo. Glória intenso louvor, toda adoração são devidas a quem triunfou sobre a morte cruel. Ó, que vida nos deu o Cordeiro Jesus Cristo, Senhor. Sobre a morte cruel, ó, que vida nos deu o Cordeiro Jesus Cristo. Sobre a morte ele venceu. Sobre a morte cruel, ó, que vida nos deu o Cordeiro Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, Cordeiro de Deus. Podem sentar. Hoje pela manhã nós trabalhamos um pouco o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, autor, consumador da fé. Nós vamos continuar olhando para isto. E agora nós vamos cantar esse canto. Olha para Cristo. Olha, pecador. Vamos cantar esse cântico e depois eu vou trazer uma palavra em cima desse texto, dessa música e da palavra que ela traduz. Olha para Cristo. Volve os olhos a Cristo, contempla sua face de amor. Quando ao teu redor aperim os mil, volve olhar para o teu Redentor. Volve os olhos a Cristo. Volve os olhos a Cristo,
Considera a sua graça na cruz e verás que também és bem-visto. Se aceito em Cristo Jesus. Contempla sua face de amor. Quando ao teu redor há perigos, volve olhar para o teu Redentor. Volve os olhos, volve os olhos a Cristo. Considera a sua graça na cruz e verás que também és bem-visto. Sim, aceito em Cristo Jesus. E verás que também és bem-visto. Sim, aceito em Cristo Jesus. E verás que também és bem-visto. Sim, aceito em Cristo Jesus. Aleluia. Para onde você está olhando? Para quem você está olhando? Essa pergunta é você que tem que responder. Eva ficou olhando para uma árvore proibida. E a consequência, nós sabemos. O escritor de Hebreus disse, olhando firmemente para Jesus. O autor, o consumador da fé. Para onde você está olhando? Não desvia a sua mente, seu pensamento. Para onde você está olhando? O que está acontecendo com a sua vida? Eu tenho muitos perigos. Quando ao teu redor há perigos mil. Esse cântico, ele é uma provocação. Olhe. Volte os olhos para Cristo. Contempla. Contempla a sua face de amor. Essa é uma experiência de todos nós, perigos mil. O mundo que nós habitamos é um mundo caído.
É um mundo de espinhos, de abrolhos, de cardos, de serpentes abrasadoras. Há perigos externos, doenças, crises, violência, instabilidade social, instabilidade política. Isso você olha assim, você vê o que está acontecendo. E perigos internos, medo, ansiedade, culpa, tentações, vergonha, pecado. E aquilo com que eu me envolvo, aquilo vai mexer comigo. Pense em Pedro. O apóstolo Pedro estava andando naquele barco açoitado, vento, tempestade. Jesus aparece na madrugada e disse: não tem mais, sou eu. Pedro, afoito, como sempre, disse: se és tu, manda uma palavra e eu vou ter contigo. E Pedro fez o improvável e o impossível. Ele andou sobre as águas. O vento estava forte. E de repente ele tirou os olhos do Senhor e pôs no vento. E ele começou a afundar. E ele clama, e o Senhor estende a mão e o sustenta. O vento estava lá antes dele começar a andar sobre as águas. Mas de repente ele tirou os olhos do Senhor e colocou no vento. Isso acontece comigo e acontece com você. O problema vem, a dificuldade vem, as tribulações vêm, e nós tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar para o vento. E aí nós começamos a afundar. E o cântico está dizendo uma coisa: não negue os perigos, não negue os pecados, mas fixe os olhos nele. Volve os olhos ao teu Redentor. Porque só Ele pode cuidar disto. Hoje eu queria dizer para vocês 3 coisas aqui que eu acho importantes. Volve os olhos a Cristo em meio aos perigos. Volve os olhos à sua graça na cruz. E volve os olhos para ver que você é benquisto, aceito em Cristo Jesus. Volve os olhos a Cristo em meio aos perigos, e os perigos existem e eles estão aí. Ele diz: quando ao teu redor há perigos 1000, o chamado bíblico é olhar para Ele, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. O verbo aqui tem a ideia de desviar o olhar de outras coisas e fixar o seu olhar exclusivamente em Jesus. Não é um olhar superficial, é um olhar fixo, perseverante, exclusivo.
Porque às vezes a gente tem um olhar assim vacilante. O mundo diz assim: olhe para dentro de si. A religião diz: olhe para o seu esforço, para as suas obras, Deus vai atender. A Bíblia diz: olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Para quem você está olhando? Para quem eu estou olhando? Quando a coisa é superficial, eu me lembro muito bem, eu não sei se eu não tenho visto Odi. Não tenho visto Odi. Fica aqui meu chamado, Odi, cadê você? Mas o Odi estava com uma filha, a Juliana, com leucemia. Eu vinha subindo aqui a Rua Tupi, eu morava aqui na Rua Santos, eu vinha subindo ali, encontrei-me com ele, um pai sofrido, com um diagnóstico de leucemia para sua filha. E ele chega para mim e diz: pastor, minha filha está com leucemia. Eu tinha menos sensibilidade, mas eu acho que o Espírito usou aquilo. Eu disse: Odi, leucemia e gripe para o Senhor é a mesma coisa. Ele me olhou de cima embaixo, e ele é halterofilista, lutador. O que ele pensou, eu pego esse desgraçado desse pastorzinho e ele me olhou assim e foi embora. E eu vim embora para cá. E chegou lá atrás e ele disse: pastor, filho, e elogiou. Ele não tem sensibilidade. Mas ele continuou andando e aí veio uma outra pessoa que pôs o dedo na cara dele e disse assim: gripe e leucemia, para mim, são a mesma coisa. E aí ele tremeu. Eu já comi boas comidas feitas pela Juliana. Porque o Senhor curou completamente. Olha para Cristo. Olha para Cristo. Ah, mas o problema não tem solução. Quem disse? Quem foi que deu esse veredito? Não incomoda mais o mestre que a menina morreu. Para que agora incomodá-lo? Jesus diz: tira essa turma da boca do inferno, daqui da porta. E entrou ele e disse: ela só dorme. Ela está apenas dormindo. Aí as carpideiras, os carpideiros, os choradores, os lamentadores começaram a rir. Está doido, está morta. E ele simplesmente diz: Talita, come. Olha para Jesus. E diz: dá comida para ela. Ela está com fome. Olha para Jesus. A crise é insolúvel. Quem disse? Ah, Glênio, isso foi lá 2000 anos atrás. Não, senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje
e para sempre. Ele continua o mesmo, fazendo os mesmos milagres. Mas eu não vejo, não vê, porque você não está olhando para Ele. Você olha para pastor, você olha para padre, você olha para pai de santo. E essa turma toda é falida. Olha para Jesus. O salmista no Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes. Mas ele não parou nos montes. Ele disse: o meu socorro vem do Senhor. Aí ele não parou nos montes, ele foi para cima, para riba. Foi até o Senhor. Eu não vou ficar em monte. Eu vou onde Ele está. Ele não estacionou nos montes, Ele elevou-os para muito além, até o Senhor. Não negue o vento, mas não afunde por causa dele. O vento já estava lá, Pedro. O vento era real, a água era profunda, o perigo era verdadeiro, mas Jesus estava lá. A fé cristã não é cegueira para a realidade. Ver a realidade toda, incluindo o Cristo que reina sobre as ondas do mar. Eu tenho que enxergar, o Senhor está presente. O Dr. Mark Lloyd Jones, ele dizia que a ansiedade muitas vezes é fruto de olharmos demais para as circunstâncias e de menos para o Senhor. Olhamos para o problema. Você não sabe o tamanho do problema que eu estou enfrentando. Mas também você não sabe o tamanho do Deus que eu estou falando. Olhar para o Senhor. Nós não controlamos os perigos ao nosso redor. Mas pela graça podemos escolher para onde vamos olhar. Para o noticiário que alimenta o pânico, ou para o Cristo que continua dizendo: sou eu, não tem mais. Para quem você vai olhar? Para o diagnóstico médico? Ou para aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Volve os olhos a Cristo em meio aos perigos. Volve os olhos à sua graça na cruz. Essa é a segunda parte da letra. Volve os olhos a Cristo, considera a sua graça na cruz. O foco aqui afina. Não basta olhar genericamente para Jesus. O lugar onde o vemos mais claramente é na cruz, porque ali é onde a justiça e o amor se manifestaram de maneira plena. A cruz é o centro do nosso olhar. Eu gosto desse versículo. Hoje eu estava atendendo uma menina aqui da igreja, ali no meu gabinete, e lá está. Fui crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glênio, quando é que você vai parar de pregar isso? Só quando eu for para a casa do papai. E enquanto eu puder, eu vou falar disso, porque aqui está a grande vitória.
A gravidade do pecado foi vista na cruz. Foi necessário o Filho dele para tratar do pecado. Mas a grandeza da graça, Deus mesmo tomou o nosso lugar e nos incluiu naquele pacote para que nós morrêssemos e ressuscitássemos com ele. John Stott foi um belíssimo teólogo, um homem de Deus, um homem piedoso. Eu tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando ele esteve no Brasil. Ele falando sobre a cruz, ele diz que ali o amor de Deus e a justiça de Deus se encontraram de forma tão perfeita que resolveu para sempre o problema da humanidade. Na cruz, Deus mostra que leva a sério o pecado, mas também que está disposto a ir ao extremo para salvar pecadores. Pecado não é brincadeira. Pecado é sério. Por isso ele assume resolver a questão do pecado. Eu não quero viver no pecado, ainda que eu não consiga não viver fora do pecado. Só Ele pode me libertar do pecado. Agora, a cruz como lugar de descanso da consciência. Quando nós olhamos para a cruz, nossa alma corre em duas direções perigosas. Culpa permanente. Deus nunca vai me aceitar. Você não sabe o que eu fiz. Eu já atendi muita gente com uma culpa crônica. Ele até fica... se a culpa desaparecer, ele não consegue viver. Aquela culpa existe para retroalimentar as suas formas de consagração. Isso é perigoso. E o outro é o orgulho religioso. Deus me aceita porque eu sou melhor. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu sou melhor que todos os outros. E a cruz destrói essas duas ilusões. Se eu acho que Deus me aceita por causa de mim, basta olhar para o crucificado e perceber o preço que foi pago fora de mim. E se eu acho que Deus nunca me aceitaria, basta eu olhar para a cruz e perceber que o sacrifício é suficiente. Alguém disse: quando eu olho para mim mesmo, não vejo como posso ser salvo. Quando eu olho para mim mesmo, não vejo como eu posso ser salvo. Mas quando eu olho para Cristo, não vejo como eu posso ser perdido. Eu procurei quem foi o autor dessa frase e não achei, mas é genial. Quando eu olho para mim, eu penso, eu não sei como é que eu posso ser salvo. Mas quando eu olho para Cristo, eu não sei como eu posso ficar perdido. Em momentos de acusação, você passa por um momento de acusação ou não? O tentador lhe chega lhe acusando, em momento de acusação. Vem a cruz, contempla a graça na cruz. Em momentos de orgulho, eu sou especial, eu sou melhor do que você. Vem a cruz, contempla a graça na cruz. Em momentos de dúvida, vem a cruz.
Volve os olhos a Cristo, considere sua graça na cruz. E a última parte que eu queria dizer é: volve os olhos para ver que você é bem-quisto e aceito em Cristo Jesus. Essa é uma letra interessante. Aqui nós temos uma verdade preciosa que muitas vezes é esquecida. Não apenas Cristo foi aceito diante do Pai, ele precisou ser aceito. Mas nós também fomos aceitos por ele. Não somos nós que aceitamos a Jesus. Foi ele que nos aceitou ali na cruz. E Dona Cecília tem um cântico que a gente não colocou na lista aqui para cantar, quando ela diz: fui aceito para não mais ser. E aí tem um pedaço que fui aceito para não mais rejeitar. Não mais soltar. Não mais soltar. Eu tenho uns crentes mequetrefe aqui na igreja. É uma turminha que, na hora que a coisa está mais ou menos, eu fico todo... Quando aperta, Deus me rejeitou. Você pensa nesse buraco ali, que a gente escuta o choro da turma, que perde. Por que você está assim? Nada me separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. A palavra de Efésios 1:6, ele diz que Deus nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Ele se agraciou de nós em Cristo. Deus olha para o crente em Cristo. Ele não vê você isolado, mas vê você vestido de Cristo. Vê você unido a Cristo. Vê você coberto de Cristo. Vê você batizado em Cristo. João Calvino dizia que toda a nossa salvação reside em Cristo. E tudo que o Pai tem para nós, para nos dar, Ele coloca nas mãos do Filho para que nós, unidos a Ele pela fé, recebamos tudo por meio dEle. Tudo. Isso significa a segurança da nossa salvação. Não está na constância das nossas emoções, mas na constância da pessoa e da obra de Cristo, em quem nós fomos colocados. Se Cristo falhar, eu estou ferrado. É só isso. Do olhar da reprovação para o olhar do prazer. Muitos crentes vivem como se o olhar de Deus sobre ele fosse sempre um olhar de decepção. Deus deve estar sempre desapontado comigo. Essa frase gente. Fugiu o nome do autor da frase. Mas ele disse assim: Deus não está decepcionado comigo. É citado por Jacobson, mas é um outro autor que diz: Deus não está decepcionado comigo, porque Ele nunca teve ilusões a meu respeito. Escuta de novo.
Deus não está decepcionado comigo, porque Ele nunca teve ilusões a meu respeito. Só se decepciona com as pessoas quem tem ilusões. Mas Ele sabe que eu, desde sempre, sou falho, imperfeito e não tenho nada para dar para Ele. Por isso Ele não fica. Geraldo Coates. Deus não está decepcionado comigo. Deus não está decepcionado contigo, cara. Porque Ele não tem ilusões a teu respeito. Não tente querer conquistar Deus. Isso é coisa de religião, não é de evangelho. O livro precioso, Maravilhosa Graça. Hein? Não, o Maravilhosa Graça de Philip Yancey. A mulher usava a filhinha de 2 anos para programas de pedófilos. Pedófilos pagavam para ter relações com a filha dela de 2 anos. O Yancey, conversando com ela, disse: você nunca pensou em levar esse assunto para a igreja, para eles lhe ajudarem? Ela disse: você está louco? Eu já sou a pior pessoa deste mundo e eu vou para a igreja falar isso para a igreja? Esse povo é cruel. Eles não sabem o que é a dor das pessoas. Mas quando nós olhamos para Cristo, mesmo esses casos tão brutais, tem expectativa de ressurreição. Nós temos um Deus que salva os mais bárbaros pecadores deste mundo. Deus deve estar sempre desapontado comigo. Ele me tolera, mas não me quer perto. Mas o Evangelho diz o contrário, meu irmão. Em Adão, nós estávamos debaixo da ira, mas em Cristo nós estamos debaixo da graça como filhos amados e jamais rejeitados. Agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não sou aceito por ser bom. Eu sou aceito porque Cristo, o Filho amado, em quem o Pai se compraz, me atraiu a Ele. Me aceitou nele. E não vai me soltar nunca mais. E verás que também és benquisto, sim, aceito em Cristo Jesus. Você imagina, o Davi está dormindo ali um pouquinho, né, Davi? Imagina o Davi, brincou na rua, se sujou, está todo sujo, está lá, barro por todo o corpo, a roupa toda suja. A Vanessa e o Márcio fizeram um jantar, estão esperando os amigos, e o Davi chega na porta da casa e ele está todo sujo. Diz: não dá para eu entrar, eu estou sujo. Aí o Márcio olha lá para ele
e vai por um lado, pega o Davi, leva lá atrás e pega uma VAP e dá um banho no Davi, limpa e põe uma roupa no Davi, e o Davi entra na festa todo satisfeito. É uma figurinha. Jesus fez isso, ele tirou a roupa dele e botou em mim, colocou a justiça dele, tirou a minha suja e colocou a dele limpa. Eu vou olhar para quem? Olha para Cristo. Eu sei que quando os visitantes chegarem lá, Davi, vão ficar olhando para você com aquela roupinha bonitinha que seu pai lhe deu, botou, né? Foi assim que Jesus fez comigo. Esse é o fundamento do descanso da alma. Há perigos mil? Volve a olhar para Cristo. A culpa? Volve a olhar para Cristo. Ô, pastor Eric, vamos cantar, pastor Eric, outra vez? Volve os olhos a Cristo. Agora você vai ficar de pé e vai cantar conosco. O Dr. Charles Solomon, ele disse assim: a quem aceite o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor pessoal e depois passe o resto da vida tentando fazer com que Ele o aceite. Esse homem aqui é um psiquiatra e pastor, e ele diz uma coisa muito linda. Leia outra vez, pastor. A quem aceite o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor pessoal e depois passe o resto da vida tentando fazer com que Ele o aceite. É claro que isso é um exercício fútil, pois as Escrituras nos garantem que nós somos aceitos no amado. A nossa aceitação por Cristo não depende das nossas boas obras, ou do quanto lemos a Bíblia, nem de quantas vezes vamos à igreja, ou de qualquer outro esforço que possamos despender. A nossa aceitação está enraizada unicamente na sua obra terminada no Calvário, e não em nosso trabalho por Ele. Aleluia! Amém. Volve os olhos a Cristo, contempla sua face de amor. Quando ao teu redor há perigos, volve olhar para o teu Redentor. Volve os olhos a Cristo, considera a sua graça na cruz. E verás que também és Cristo, sim, aceito em Cristo Jesus. A Cristo, contempla sua face de amor. Quando ao teu redor há
considera sua graça na cruz, e verás que também és bem quisto. Se aceito em Cristo Jesus, e verás que em Cristo és bem quisto, que também és bem quisto. Se aceito em Cristo Jesus, e verás que também és bem quisto. Se aceito em Cristo Jesus. Você vai virar para a pessoa do lado e dizer assim, ó: Eric, eu fui aceito em Cristo Jesus. E Ele me aceitou por uma aceitação eterna. Cumprimenta, eu fui aceito. E você repete. O culto, a reunião não terminou não, gente. Ainda vamos uma meia hora pela frente. Nós vamos cantar agora um outro cântico que é Cristo resgatou minha alma, pois na cruz por mim se deu, e ao sofrer a triste pena, nele fez morrer meu eu. Cristo me salvou. Você vai confessar isso, não só uma declaração, mas uma confissão baseada na palavra de Deus, e também como um testemunho para que os outros saibam. Cristo me salvou do velho viver. Eu não sou o que eu era, não sou o que ainda serei, mas com certeza não serei mais o que eu fui. Vamos cantar com alegria de coração. 1, 2, 3. Cristo resgatou minha alma, pois todos por mim se deu, e ao sofrer a triste pena, Ele fez morrer meu eu. Cristo me salvou, Cristo me livrou de uma natureza indigna, minha dívida pagou, renovou todo o meu ser para ter em mim o seu viver. Nós vamos parar um pouquinho aqui e acertarmos aqui esse andamento, né? Tem uns pontinhos na música, né, que segura. Cristo resgatou minha alma, pois na cruz por mim se deu, e ao sofrer a triste pena, nele fez morrer meu eu. Cristo me salvou, Cristo me livrou de uma natureza indigna, minha dívida pagou, renovou todo o meu ser para ter em mim o seu viver.
estou feliz, minha alma, o seu filho me alcançou, e ao seu reino sempre eterno, com amor me transportou. Cristo me salvou, Cristo me livrou de uma natureza indigna, minha dívida pagou, renovou todo o meu ser para ter em mim o seu viver. Breve findarão os meus dias, e ao celeste lar irei, ver em glória coroado, soberano Rei dos Reis. Cristo me salvou, Cristo me livrou de uma natureza indigna, minha dívida pagou, renovou todo o meu ser para ter em mim o seu viver. Cristo me salvou, Cristo me livrou de uma natureza indigna, minha dívida pagou, renovou todo o meu ser para ter o seu viver. Aleluia! Glória Faz sentido isso? Amém. Faz sentido na sua vida isso? Faz sentido? Então vamos cantar mais. Temos mais um cântico, 2 cânticos aqui, muito importantes. Guia-me sempre. Nós estamos vivendo num mundo atropelado e a nossa agenda, nós precisamos de alguém que nos guie. O cântico Guia-me sempre. Onde guiar, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É tua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és digno em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és digno em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és digno em tudo,
Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és digno em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és digno em tudo, meu Jesus. Deus habita, está entronizado entre os louvores do seu povo. E Cristo tem poder. E Cristo tem poder. E Cristo tem poder. Esse é o último cântico que nós vamos cantar. E ele diz uma história boa, né? Eu estou tão contente de ver você aqui, Mateus. Como é que faz para eu roubar você para cá? Vamos lá? 1, 2. De novo. 1, 2. Na Bíblia está escrito lá no Novo Testamento que em Caná da Galileia Jesus foi ao casamento, transformando água em vinho, dando um povo de beber, mostrando a sua graça e seu poder. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade de Naim estava uma mulher chorando, seu filho ia pro túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas, andou em toda a Judéia, curou em Samaria e também na Galileia, e em Cafarnaum milagres também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo é poderoso.
Jesus fez maravilhas. Vai fazer. Jesus fez maravilhas, tá fazendo e vai fazer. Não faz em sua vida, é porque você não crê. Ele salva o pecador, dá alegria, gozo e paz, cura toda enfermidade e expulsa Satanás. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Aleluia! Eu dou graças a Deus por estar aqui nessa noite. Poder adorar ao meu Pai, ao Espírito, ao Senhor Jesus Cristo, que fez uma obra tão maravilhosa na minha vida. Me tirou do império das trevas, me transportou para o reino do seu amor. Você que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, olhe para Ele. Olhe para Ele. E diga, Senhor, faz alguma coisa em mim, segundo a Tua graça. Me tira de mim mesmo, me enche de Ti. Que Ele te faça, não essa semana só, não. Enquanto Ele não voltar, você tenha uma vida de plenitude e de suficiência nele.